O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 8. A liderança de Salomão. Paz do Senhor, uma alegria estarmos juntos novamente. Chegamos aí à lição de número 8. Tem sido um prazer caminhar com você e espero estar contribuindo de alguma forma. Nessa lição nós temos o propósito de estudarmos a liderança de Salomão. Em termos de considerações iniciais, eu sugiro que você comece mostrando o contexto no qual Salomão ele assumiu ao trono no lugar de seu pai Davi. Mas, além de você mostrar o contexto, eu sugiro que você também dê um destaque aos grandes desafios que ele enfrentou nesse tempo. Então não é só mostrar o contexto, é mostrar também e elencar os desafios que Salomão ele teve de enfrentar no período em que ele ascendeu ou assumiu o trono como rei de Israel. Um outro detalhe importante, ainda que tenha cometido grandes erros, e infelizmente esta é uma marca que fica aí em Salomão, no entanto, a grandeza de Salomão e de sua liderança são reconhecidas no aspecto histórico e bíblico. Então, histórica e biblicamente falando, Salomão e a sua liderança são devidamente reconhecidos e com justiça. Aliás, o próprio Senhor Jesus, e isso na lição você poderá observar, o próprio Senhor Jesus reconheceu a grandeza de Salomão. Um outro ponto importante, inicialmente falando, é de que você mostre que Salomão ele tem influenciado gerações, inclusive no que diz respeito à liderança. Tanto gerações de pessoas cristãs quanto de pessoas não cristãs. Então, é comum você ir no mundo corporativo encontrar palestras e até livros sobre liderança a partir da liderança de Salomão. No tópico de número 1, a proposta aí é bem abrangente, né? Você pode observar aí pelo título, né, do tópico.
é bem abrangente. Salomão, uma análise inicial. Então, pelo próprio título do tópico, você já tem uma noção do propósito dele. E aí, inicialmente, você pode começar enfatizando que durante o seu reinado, que durou aí aproximadamente 40 anos, aliás, é uma coincidência interessante, o mesmo tempo que Davi reinou sobre Israel também, a qualidade predominante de Salomão como líder foi a sua sabedoria. Um outro ponto importante é que Davi, seu pai, desejou ardentemente que Salomão ele mantivesse, né, e nutrisse aí e fizesse a manutenção de uma vida piedosa diante de Deus. Esse foi o desejo de Davi. Estude sobre isso, pesquise sobre isso e pontue isso aos seus alunos. Um outro destaque que você deve dar, a meu ver, e eu sugiro a você respeitosamente, é que a liderança de Salomão, ela pode e deve ser considerada como uma liderança bem-sucedida. Então, introdutoriamente, destaque isso também. E, finalmente, introdutoriamente falando, você também, seria bom que você enfatizasse que quando Salomão pede sabedoria, ele demonstrou muita coisa sobre o seu coração. Então o Senhor apareceu a ele em sonho, deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse e ele pede sabedoria. Ele não pede outra coisa senão sabedoria. Ao pedir sabedoria, ele está revelando muito do seu coração. Aliás, os pedidos que fazemos em oração revela muito sobre as nossas prioridades. E ao pedir sabedoria, isso agradou a Deus. E Deus lhe deu tanto o que ele pediu, como também aquilo que ele não pediu. É interessante porque nesse pedido que Salomão faz ao Senhor, tem um ponto ali que me chama a atenção, de que ele diz que eu saiba entrar e sair de diante do seu povo. Então veja que Salomão tem essa preocupação, a forma com que ele entraria e a forma com que ele sairia de diante do povo na condição de líder. O líder espiritual precisa ser alguém que na sua vida se cumpra aquele salmo, né? Que o Senhor é aquele que abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Então é importante que o líder tenha essa preocupação, assim como Salomão teve. Agora, afinal de contas, quem foi Salomão? Nesse ponto, é bom você enfatizar o fato de que Salomão, primeiro, foi filho de Davi, com Betseba. Esse é um marco importante, e é bom que você avalie um pouco sobre isso e compartilhe sobre isso. E ele reinou muito provavelmente entre os anos aí 971 e 931 a.C. Além disso, ainda falando sobre Salomão, quem foi Salomão, apresente também o significado de seu nome, pacífico, porque isso é refletido muito no estilo de governo que ele teve. Enquanto o governo de seu pai foi marcado por muitos combates, muitas guerras, batalhas, inclusive por esta razão que Davi não pôde construir o templo, por ele ter sido chamado como um homem que tinha as mãos sujas de sangue. O reinado de Salomão não. Ele foi um reinado bem pacífico, isento aí de batalhas. Salomão ele batalhava muito no campo da mente, na intelectualidade. É uma coisa interessante isso aí. Então, o significado de seu nome, que é pacífico, reflete muito no perfil de governo de Salomão. Uma coisa interessante, você pode encontrar aí na lição uma explicação mais ampliada no livro de apoio. O profeta Natan mudou o nome de Salomão em um dado momento, de Salomão para Gedidias, que quer dizer amável do Senhor. Então são pontos importantes que vão enriquecer muito a sua aula e trazer ali um momento de reflexão e debate entre você e os seus alunos. Finalizando essa parte, considerado o homem mais sábio da história da humanidade, Salomão não ficou isento de erros, vindo a estabelecer qual foi o seu principal erro: fazer alianças com povos pagãos e idólatras, e quase que sempre por meio de concessões erradas.
né, negociando ali inclusive por meio de casamentos mistos, né, misturando ali com povos. E isso evidentemente desagradou a Deus. No 1.2, Salomão é apresentado como o sucessor de Davi. Mais uma vez, isso reafirma que Davi tem sido considerado o maior líder da história de Israel, ou um dos. No entanto, ele também não pôde permanecer para sempre. É aquilo que nós estamos enfatizando, de que por mais brilhante que possa ser um homem, um líder espiritual, ele tem as suas limitações, inclusive de tempo. E aí, por conta dessa limitação, chegou o momento que Davi teve que ser substituído, e o escolhido por Deus foi Salomão. Um ponto importante nessa parte da lição e da sua aula é você mostrar o processo de transição, porque é muito interessante como se deu as tentativas de impedir que Salomão assumisse o trono, como isso aconteceu. Então, traga de uma forma dinâmica, rápida, porém com muita clareza, como isso se deu. Na lição você encontra e no livro de apoio também. Além disso, dê um destaque especial ao fato de que Salomão foi efetivamente uma escolha divina. No 1.3, Salomão é apresentado como o líder mais sábio de toda a história. Nesse ponto, é importante que você dê um enfoque na sabedoria que Salomão recebeu de Deus, e que isso fez dele, primeiro, um líder próspero, respeitado, famoso e digno de ser consultado. Destaque esses resultados que são advindos aí da sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Então ele teve um reinado próspero, respeitado, famoso e digno de ser consultado. A sabedoria de Salomão não era inerente a ele. Ele não nasceu com essa sabedoria, não. Ela foi uma dádiva divina a partir do pedido que ele fez ao Senhor. Nesse ponto, incentive os seus alunos a buscarem sabedoria para o exercício de seu ministério. Seguindo aquilo que Tiago diz, né, que é preciso que nós venhamos pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá e não nos lança em face. Então, nesse ponto, traga um aspecto mais prático de aplicação, incentivando os seus alunos a pedirem por sabedoria. No tópico 2, é tratado aí sobre a liderança de Salomão em si. Nesse ponto, comece apresentando o que será estudado nesse tópico, que são, primeiro, a influência de Salomão sobre os seus liderados, a liderança de Salomão como uma liderança participativa e Salomão como empreendedor. Então, você tem aí Salomão como líder influenciador, Salomão como líder participativo e Salomão como líder empreendedor. Como influenciador, o poder de influência de Salomão foi usado em favor do cumprimento de sua missão como líder de Israel. Além disso, é importante você enfatizar que a missão de Salomão, a principal, foi qual? A de construir o templo para Deus. E nesse sentido ele conseguiu recrutar muitas pessoas que o ajudaram a cumprir a sua missão. E como que ele conseguiu isso? Pelo seu poder de influência. Nesse ponto, é bom você abordar o fato de que a influência de Salomão foi em âmbito internacional. Salomão não influenciou apenas o seu povo, ele influenciou outros povos. No 2.2, você encontra aí Salomão como uma liderança participativa. O conceito de liderança, é interessante isso, né? O conceito de liderança corporativa ou participativa, que são termos totalmente atuais, não com esse termo, é lógico, mas já estava presente nos dias de Salomão. O conceito, né? A ideia, a prática, como isso se dá. É lógico que hoje você tem aí o termo, né? A forma de se expressar esse conceito. Nesse caso, Salomão foi um rei poderoso, mas ele não incorreu no erro de pensar ser capaz de realizar tudo sozinho. Pelo contrário, ele não só reconheceu, como também inseriu pessoas em sua missão
que pudessem ajudá-lo. Então você pode ver em toda a narrativa bíblica sobre Salomão, ele inserindo pessoas, ele colocando pessoas dentro do seu mundo, dentro da sua realidade, e explorando aquilo que cada uma dessas pessoas tinha de melhor para ajudá-lo no cumprimento de sua missão. No 2.3 você tem Salomão como um líder visionário, né? Assim como a influência de Salomão ultrapassou as fronteiras de Israel, do mesmo modo as suas conquistas atingiram outros países. Então, ele influenciou outros povos e as suas conquistas também se tornaram conhecidas por esses outros povos. Agora, para que pudesse ser bem sucedido em sua conquista, ele precisou contar com pessoas capazes ao seu lado e com a sua capacidade de estratégia em estabelecer um líder em cada tribo. É Salomão quem faz isso. Ele estabelece um líder em cada tribo, claro, para facilitar a sua própria liderança. Portanto, a sua visão empreendedora fez de Salomão um grande conquistador em variadas áreas. Então ele foi empreendedor, ele usou o recurso humano que ele tinha, explorou ao máximo a capacidade de seus liderados e se tornou o grande líder que nós hoje, em quem nós, em certa medida, nos inspiramos. No tópico de número 3, finalizando, você tem aí Salomão como uma liderança fundamentada em princípios. Lógico, ele cometeu os erros e isso já foi tratado aqui. Todavia, Salomão fundamentou ao exercício de sua liderança em princípios. Nesse ponto, é importante você começar enfatizando que Salomão ele não firmou a sua liderança apenas em suas capacidades pessoais, mas sobre princípios inegociáveis. No 3.1, Salomão é apresentado como um líder de princípios. Então, inicialmente, eu sugiro que você pontue Salomão escrevendo sobre princípios. Então, você pega os livros de Salomão, em especial Provérbios, você tem ali vários princípios escritos por ele, inspirados pelo Espírito Santo. Então ele escreveu sobre princípios, e princípios que devem ser observados e respeitados. Mas ele não só escreveu, como você vê na história, ele buscando praticar esses princípios. Volto a dizer, cometeu os seus erros, e isso a Bíblia não esconde. Todavia, em linhas gerais, ele, além de escrever, além de ensinar, ele buscou pautar a sua vida nesses princípios. Dentre muitos princípios, por exemplo, você pode destacar a necessidade que o líder tem de ouvir. Ele trata sobre isso, ensinando e escrevendo, mas ele também é alguém que procurou ouvir as pessoas. Ele também tratou e buscou ser alguém que, em tempos de adversidade, buscou louvar ao Senhor. Ele também buscou ser justo. Ele também foi alguém trabalhador. E ele buscou constantemente por conhecimento, além de dar oportunidade para que outros falem, e também tratou sobre a resiliência. Então, eu sugiro que você separe esses princípios e apresente aos seus alunos, trazendo ali uma breve explicação sobre o sentido de cada um deles. No 3.2, Salomão é um líder que buscou a Deus. Ou seja, Salomão foi um homem que buscou ao Senhor. No 3.3, Salomão é um líder que procurou agir com justiça. Por exemplo, é bom você enfatizar que Salomão, à semelhança de Davi, seu pai, ele manteve a busca por pautar as suas decisões com base na retidão e na justiça. Há exemplos sobre isso, mas nenhum supera aquele episódio que eu acho assim extraordinário, quando aquelas duas mulheres trouxeram um bebê morto, outro vivo, e Salomão ali resolveu o problema de bebê pedindo uma espada. Ali está um exemplo de alguém que lidera pautado na justiça e na retidão. E claro, é fundamentado na sabedoria. Portanto, essas são as sugestões que eu dou para esta lição. Estude, se aprofunde sobre o assunto. Há muito material para isso. Procure ler o livro de apoio e isso vai enriquecer a sua aula. Deus te abençoe
Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.